Ressoam meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente viu a ideia de entalpia de reação. E a gente vai ver hoje a lei de Hess, que ela pode ser aplicada dentro do estudo da entalpia de reação. É uma ferramenta que ela é fundamental para facilitar a nossa vida e descobrir propriedades de substâncias que a gente não consegue experimentalmente. Vamos lá? A lei de Hess é uma lei experimental, ou seja, uma lei empírica. E ela aborda a variação de calor dentro de uma reação química. E diz que essa variação de calor não depende dos estados intermediários da reação, apenas do seu estado inicial ou final. Érica, eu não entendi nada. Seguinte, várias reações químicas, elas acontecem em reações sucessivas. Ou seja, para você conseguir um determinado produto, você precisa de várias reações consecutivas. A lei de Hess consegue resumir essas reações numa reação global. Como assim, Érica? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho água no estado líquido e quero chegar no estado gasoso. Para isso, eu parto de duas reações. Primeiro, a decomposição da água no estado líquido em hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso. E depois a reação desse hidrogênio e oxigênio formando água gasosa. Bom, eu tenho duas reações. A lei de Hess consegue dizer que a partir dessa reação, desse conjunto de reações, eu consigo ter uma reação global. Como assim? Como é que eu faria isso? Primeira coisa, ativa a canetinha. Bom, ele fala o seguinte, olha, dentro dessa reação, se eu tenho um componente entrando nos reagentes e a mesma quantidade de componentes saindo, esses componentes podem se anular. Como assim, Eric? Lembra que você na matemática via sisteminha? Ficava, por exemplo, olha, 2A mais 3B igual a um valor qualquer, 10. Aí depois a gente tinha uma outra equação, olha, era o quê? Por exemplo, 2A mais B igual a 4. Como é que eu resolvia esse tipo de sistema? A gente fazia o quê? A gente multiplicava uma dessas reações. Por quê? Por menos 1, lembra? E somava. Depois a gente teria o quê? 2A mais 3B igual a 10. Ó, menos 2A menos B igual a menos 4. E a gente fazia o quê depois? Somava. Olha, isso cortava com isso. Isso, ó, 3B menos B mais 2B. 10 menos 4, 6. Ou seja, a gente descobriu que o B é igual a quanto? B é igual a 3. Então, quando eu tinha um sisteminha, eu podia fazer o quê? Eu podia somar um dos componentes. Aqui na lei de Hess é a mesma coisa. Só que agora, imagina que eu só possa fazer isso com pessoas que estejam no outro canto da reação. Ou seja, o que vai separar? É a setinha de reação. Então, se liga aqui, ó. Eu tenho, nesse lado, ó, água líquida entrando. Além disso, eu tenho hidrogênio entrando e meio de O2 entrando. Do outro lado, o que eu tenho? Hidrogênio saindo, meio de O2 saindo e H2O gasoso saindo. Isso aqui, esse H2 entrando, não é exatamente igual a H2 saindo? Então, a gente pode fazer o quê? Cortar. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho meio de O2 entrando e meio de O2 saindo, é como se ele não existisse. Então a gente também corta. E o que sobra, Eric? Sobra H2O líquida e H2O gasosa. E as minhas entalpias. Agora que eu cortei, o que eu faço? Eu somo essas reações. Quando eu somar, o que eu vou ter? A minha reação global. Ou seja, água líquida virando água gasosa, precisa de quê? Precisa absorver uma energia de 44 quilojoules. Então, o que eu fiz? Eu somei as duas reações. Beleza? Resumindo, lei de Hess, você pega as reações,
Se tiver alguém entrando igual alguém saindo, você corta. Show? Então vamos fazer um exercício aqui para a gente compreender um pouquinho melhor esse conceito de lei de Hess. Com respeito à lei de Hess, julgue os seguintes itens como verdadeiro ou falso. Letra A. A lei de Hess permite calcular as entalpias das reações que experimentalmente seriam difíceis de determinar? Verdadeiro. Então a lei de Hess ela consegue calcular reações que eu não consigo experimentalmente. Letra B. Pela lei de Hess, podemos usar quaisquer reações intermediárias cujos valores sejam conhecidos e cujo somatório algébrico resulte na reação desejada? Beleza. Então, é justamente aquilo que a gente fez. Se eu tenho um valor entrando e um valor saindo, eu posso manipular para elas poderem cortar. Letra C. A lei de Hess permite determinar a variação de entalpia até mesmo de reações que, na prática, nem chegariam a ocorrer pelo caminho direto? Sim, foi o que a gente fez. A gente calculou a entalpia da água sabendo que aquela entalpia ela é um valor ideal, mas que ela passa por outras reações. Então, verdadeiro. Letra D. As equações usadas podem ser multiplicadas, divididas e invertidas para originar os coeficientes estequiométricos necessários nos membros adequados? Sim, eu posso manipular a reação como se fosse uma equação matemática qualquer. Então, verdadeiro. Quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo. Falso. Galera, toda vez que eu inverter a reação, a entalpia, o sinal da entalpia, inverte. Ou seja, se eu inverter a reação, o sinal também inverte. O sinal do ΔH também inverte. Show! Letra F. No somatório das equações, se duas substâncias iguais aparecerem em reações diferentes em lados contrários, elas podem ser somadas, mas se estão no mesmo lado, podem ser canceladas. Galera, é justamente ao contrário. Se eu estou do mesmo lado, eu posso somar. Se eu estou do lado contrário, ela pode fazer o quê? Ela pode cancelar. Então, essa letra F está falsa. Beleza? Vamos fazer um exercício aqui para a gente entender na prática. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui, mas agora que tem a ver uma continha para a gente entender como é que funciona. O gás hilariante N2O tem características anestésicas e age sobre o sistema nervoso central, fazendo com que as pessoas riam de forma histérica. Sua obtenção é feita a partir da decomposição térmica do nitrato de amônio, Na4NO3, que se inicia a 185 graus Celsius, de acordo com a reação a seguir. Então, ele está me dando uma reação que? Completa, ou seja, essa aqui é a minha reação, global. Show! No entanto, o processo é exotérmico e a temperatura fornecida age como uma energia de ativação, que é a energia para começar a reação. Sabe-se que as formações das substâncias N2O, H2O e NH4NO3 ocorrem por meio das seguintes equações termoquímicas. Então, ele está me dando 3 reações termoquímicas aqui. A quantidade de calor liberada em quilocaloria no processo de obtenção do gás hilariante é...
Então ele quer saber o quê? A reação global, quanto libera ou absorve calor. Ele falou que libera, então tem que ser o quê? Um valor negativo. Beleza, Eric. Vamos limpar a tela? Pronto. Limpamos a tela, deixamos só as reações mais importantes. Então aqui, ó, eu tenho aqui em cima a minha reação global, tá? E aqui embaixo as minhas reações sucessivas. Eric, o que eu faço? Galera, macetão. Olha na reação global o que você tem e o que você quer chegar. Então eu começo o quê? Eu começo com o NH4NO3. E quero chegar onde? N2O e H2O. Então, o NH4 tem que aparecer nos reagentes. O N2O tem que aparecer nos produtos e a água também. Então, vamos olhar nossas reações? Ó, primeira reação. Como reagente, eu tenho N2O2. Beleza. Como produto, eu tenho N2O. Tranquilo. Na segunda, como reagente, eu tenho H2 e meio de O2. Como produto, eu tenho H2O. Beleza. N2O e H2O estão como produto já. E na terceira, Eric, eu tenho o quê? N2, H2 e 3 meios de O2 como reagente. E como produto, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó, NH4, NO3. Eric, esse produto da reação é o reagente da minha reação global. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter essa reação. Ou seja, eu preciso inverter. E como é que eu inverto essa reação? Seguinte, aonde for produto eu boto como reagente, onde for reagente eu boto como produto. E não posso esquecer de inverter o valor da entalpia. Então, quando eu inverter, como é que vai ficar, Eric? Vai ficar assim, olha, galera. N2 mais meio de O2, produzindo N2O, com o quê? Com uma entalpia de quanto? Menos 19,5. A segunda, H2 mais meio de O2, produzindo o quê? H2O com uma entalpia de quanto? Mais 57,8. E a terceira, se eu invertir, ela vai inverter toda, olha. NH4NO3, produzindo o quê? N2 mais 2H2 mais 3 meios de O2. E o meu H vai ser quanto? Se eu invertir, o sinal muda. Então, de positivo vira negativo. Beleza. Então, agora a gente tem essa reação aqui. Galera, o que eu faço? Eu preciso eliminar o quê? Eu preciso eliminar esse hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. Como é que eu faço isso? Bom, vamos pensar aqui. Olha, quantos nitrogênios estão entrando? Um só. Quantos nitrogênios estão saindo? Um só. Beleza. Quantos hidrogênios estão entrando? Aqui, ó. Entra um. Quantos estão saindo? 2. Ih, rapaz, não posso cortar assim. Então, o que eu faço? Agora, eu pego essa segunda reação e multiplico ela toda por 2. Eric, vamos mudar de cor de caneta para ficar mais fácil. No momento que eu multiplicar a reação por 2, eu vou multiplicar tudo por 2. Então, como é que fica? N2 mais meio de O2 produzindo o quê? N2O. Ou seja, com H de quanto? Menos 19,5. Não mexi nessa. Na de baixo, eu vou multiplicar tudo por 2. Então, quanto é que fica? 2H2 mais meio de H... 2 vezes meio dá o quê? 2 meios de O2. Produzindo o quê? 2 de H2O. Beleza. E a entalpia, Eric? A entalpia H, se eu multipliquei tudo por 2, ela vai ser multiplicada também por 2. Então, 57,8 vai dar quanto? Vai dar o quê?
115,6. Isso. E a de baixo, Eric, como é que fica? Eu repito. Aqui, ó. NH4, NO3, produzindo o quê? N2, mais 2 de H2, mais 3 meios de O2. E o meu H vai ficar quanto? Menos 87,3. Beleza. Agora, vamos ver se eu estou com as minhas quantidades iguais? Quantos nitrogênios estão entrando? 2. Quantos estão saindo? 2. Ótimo. Quantas moléculas de O2 estão entrando? Aqui, ó. Meio mais 2 meios, ou seja, 3 meios. Quantos estão saindo? 3 meios. Ótimo! Entram 3 meios, saem 3 meios. Muito bom. Agora, o que está faltando? Está faltando o H2. Quantos H2 eu estou entrando? Quantas moléculas? Ó, 2 moléculas de H2. Quantos estão saindo? 2. Ótimo! Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso cortar. Vamos trocar de novo aqui, ó. Vamos botar agora um roxo. O que acontece? Ó, esse N2 vai embora com esse N2. Esse 2H2 vai embora com esse 2H2. O que eu tenho? Olha aqui, ó. Meio de O2 mais 2 meios de O2 é a mesma coisa que 3 meios de O2, que cortam com esse aqui, ó. E, Eric, tá ficando confuso. Beleza, vamos limpar a tela. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar o quê? Ó, NH4, NO3, beleza? Tem mais alguma coisa nos reagentes? Não. No produto, o que sobra? N2O, 2H2O, beleza? Sobrou mais alguma coisa? Não, não sobrou mais nada. Então, eu achei o que? A minha reação que eu queria. E o ΔH, Eric? O ΔH vai ser a soma desses valores. Então, o meu H vai ser o quê? Meu H vai ser menos 19,5 mais 115,6 menos 87,3. Eric, então quanto vai ser o meu H da reação toda? Vamos fazer a conta? Isso, muito bem. 8,8 quilocalorias. Pergunta, positivo ou negativo? Olha o sinal. Então, a gente vai ter o quê? Vai ter um sinal positivo. Beleza. Então, qual é a resposta, Érica? Resposta letra A. Tranquilo? Galera, então na aula de hoje a gente aprendeu a lei de Hess. Vimos que é uma metodologia importante quando eu tenho reações sucessivas e que eu consigo descobrir caminhos intermediários das reações. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!